Falta só a Duda. A Duda não estava na outra aula, né? Tava. Tava. Eu tenho aqui como falta. Ela tava. Vocês tiveram aula já hoje? Sim, ela tava. Sim. Tava na aula? Sério. Tá. Então, gente, seguinte, ó, a gente tem para hoje que terminar, só terminar de corrigir dois exercíciozinhos, né? Que é o 5 e o 6. Era isso, né? E a gente tem que fazer o pré-conselho, e tem que começar ligação covalente. Então, hoje nós vamos ter que ser mais rapidinhos, certo? Porque senão a gente não vai ter tempo para tudo isso, certo? Então é o seguinte, vamos fazer primeiro o pré-conselho, tá? Como é que nós vamos fazer esse pré-conselho? Vocês sabem porque a gente fazia em sala de aula, lembram disso, né? Todo mundo lembra? Sim. Que a gente fazia o pré-conselho? Então, chegou a Duda, pronto. Agora tá todo mundo aí. Deixa eu marcar aqui a presença da Duda, deu. Então, a gente vai fazer também o pré-conselho agora, tá? Ó, obviamente que a gente tem que pensar o seguinte, nós não estamos em sala de aula, mas nós passamos um períodozinho ali muito curto, né? Acho que não chegou a dar deu um mês, será que a gente teve aula presencial? Chegou a dar um mês? Não lembro. Eu acho que não. Deu um mês, sim. Eu acho que deu um mês, né? Então, tem aquele primeiro mês ali, que vocês podem pensar nele, avaliar, né? E tem esse período agora da quarentena. Então, o que eu quero que vocês pensem, né? Para a gente poder avaliar e tal. Como é que foi isso, né? Como é que está sendo se em todas as disciplinas a gente não pode pensar em, tá maravilhoso. Não tá maravilhoso para ninguém, nem para vocês e nem para nós professores, né? Então a gente tem que pensar e avaliar tendo essa realidade como pano de fundo, né? Então eu queria assim que vocês avaliassem como é que tá essa coisa para vocês. Vocês estão conseguindo entender as aulas online? Em todas as aulas estão boas? Algumas vocês acham que podia ter coisa diferente? O que vocês sugerem? Ou alguma que não esteja legal, que vocês, sabe? É o momento de falar para eu, enquanto regente, né, poder dizer para as pessoas, espera aí, gente, calma que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, tá? Então, eu, enquanto regente, vou falar para os outros professores, se tiver alguma coisa para mudar, alguma coisa para fazer, alguma sugestão, enfim, né? E para mim também. Vocês também têm que falar para mim, certo? Outra coisa, avaliar também esses encontros com a coordenação, se está sendo bom, o que vocês estão achando, os recursos que a escola está usando, se vocês têm outras sugestões, enfim, tá? É isso que a gente gostaria de ouvir de vocês, né? Durante esse período aí que nós estamos de quarentena, né? Tentando cada um fazer o máximo. Vamos lá, quem gostaria de falar primeiro? Eu posso falar? Tá, então fala, Vitor. Pode falar. Pra, Não é para anotar nome, tá? Eu não anoto nomes, eu só anoto falas. uhum. Pra mim, esse primeiro, assim, falando da quarentena, né? Como foi essa adaptação, pra mim foi tranquilo em ciências, né? Porque todo mundo provavelmente vai falar sobre as tarefas sobrecarregadas, então, até porque, diferente de professores, né? Cada um tem a sua forma de ensinar, que acha melhor.
Pra mim, tu foi uma das melhores, porque alguém entendeu, se não entendeu, ia lá e repetia, coisa que alguns professores acabaram não fazendo, e por isso, pra mim, ciências foi muito positivo. Ai, que bom E as ouvir isso. tarefas, as tarefas também foi de acordo com o que a gente já tinha em aula, né? Aham. Tarefa assim de 5 exercícios, como tu tava mandando, e explicava tudo certinho. Aí, se alguém não entendia, tu ia e voltava. Explicava 3 vezes se fosse preciso. Então, pra mim, isso foi muito bom. E acho que não teve uma parte ruim, não. De Que verdade, acho que bom, foi muito negativo, muito positivo. que bom. E das outras disciplinas? Tem alguma coisa que tu gostaria de sugerir em alguma disciplina que não tá legal para ti? É, pode ser tranquilo para falar, porque eu só vou Uhum. botar as falas, eu não vou colocar quem falou nem nada, né? Só vou, porque a gente vai ter uma reunião Sim. onde. Deixa eu só ler aqui. Matheus, eu não consigo, é muito grande o texto. Grande não, né? E- Ele falou que como foi a nossa primeira experiência assim online, né? Como é Aham. diferente, ele Ah, não conseguiu dar 100% porque ele achou muito complicado tudo, assim, de, de- adaptação com o sistema. é, Uhum. e aí agora ele tá entendendo melhor a matéria. Ah, que bom, Matheus. Mas no começo foi meio complicado por conta do sistema, da forma a forma como estava sendo, né? O fato de ser online, de ter que acessar link, enfim, né? Essas coisas. Uhum. Mas que bom que está mais adaptado, né? Sim, entendi. Tá. É, daí, alguma. Isso tu falou de ciências, né, Vitor? Ou tu falou de tudo? Aham. Não, eu Tá, falei de ciências. tá. E o que seria mais, assim, das outras disciplinas? Tem alguma coisa para sugerir? Para mim também? Enfim. Para mim é completamente diferente as matérias, sabe? Tipo, não só os professores, é que uma matéria exige mais participação dos alunos e outras menos, é mais ouvir e entender o que o professor quer dizer do que participar, sabe? Uhum, Então, pode ser que como pessoalmente a gente já fica lá sentado sem participar muito, por exemplo, geografia, que é o que várias pessoas deram exemplo, ela tá, tipo, falando como não sei se foi a Luara que falou na aula de matemática, às vezes eu fico moscando porque ela só fala as coisas assim pra gente entender, sem muita participação, sabe? E aí eu uhum. acho que falta mais participação nossa, sabe? Tipo, não sei, Tá, é É uma porque mas. opinião minha. chega e fica falando. Só que, tipo, já é assim ao vivo. Então, Na aula. Sempre foi aula dela, Aham, chegando e explicava. Só que, pra mim, tipo, eu acho meio difícil de entender. Tipo, ela só fica falando, sabe? Só que sempre, aham. Mas ela não pede a participação de vocês? Pede, né? pede, às pede, vezes, só pra levar, que é bem difícil. é diferente de outras matérias. Como eu falei, um professor é diferente do outro, né? Sempre vai Sim, ser claro. Por isso que eu digo, né? assim. E cada matéria menos. Aham. Mas Uhum. às vezes o professor fica pedindo a opinião e tal, e os alunos também não dão, daí fica difícil a participação, né? Aham, sim. Então, assim, se interage mais, se o aluno interage mais, o professor não fica expondo tanto, ele vai Uhum, ter que fazer essa intermediação, né? Daí eu sugiro uma coisa para vocês, que vocês procurem participar mais, interromper mais, sabe? Professora, e uhum. tal coisa? Professora, faz uma pergunta. Professora, eu quero. Travou. Ela caiu. Pois é. Travou, prof, não deu pra entender. Não deu para entender? Eu vou falar de novo. Eu falei o seguinte: que às vezes o professor fica expondo a matéria, falando, 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 porque também os alunos não vão parando para perguntar. Entendeu? Então, assim, vocês têm também que criar a coragem de, no meio de uma explicação, ela tá lá falando, e aí uma coisa lá surgiu na cabecinha de vocês, vocês levantam a mão aí e falam, quero falar uma coisa,
né? Quero perguntar uma coisa, né? Porque senão ela também não vai adivinhar, né? Enfim, né? Talvez o que eu possa sugerir para ela é que ela faça mais perguntas para vocês, Uhum. né? Que daí vocês conseguem, se vocês não estão conseguindo perguntar, ela faz as perguntas para vocês e aí vai gerando essa conversa, né? Não fica É que só depende muito exposição. do conteúdo também, tipo, de ciências. Tu vai Então, explicando, vai dando exemplos, vai perguntando, daí dá para entender direitinho. E matemática também. Tipo, ele vai demonstrando. Só que geografia tem como, mas é mais difícil. Depende muito do conteúdo que está sendo dado também, né, gente? Dela, tipo, uhum. eu tô falando, mas tipo, aula de geografia. Sim, Do foi o que eu professor falei. também. Depende do professor também. Até porque geografia é muito de explicar o conteúdo e falar sobre o que acontece, tipo, né? O professor tem que passar certo conhecimento do que acontece atualmente sobre o tal tema que ele tá dando, né? Já a professora deu sobre silvicultura, aí ela fala no que acontece no Brasil com isso e tal, mas eu acho que realmente a participação é bem pouca e, tipo, não é dúvida do conteúdo, sabe? Ah, se a gente tá entendendo ou não. Eu individualmente, particularmente, eu entendi. Mas como Uhum. ela tava falando muito das coisas, tipo, ah, Santa Catarina tem isso e aquilo desse tema. Aí ela vai falando, sabe? Isso não é meio que do conteúdo. Não sei se deu pra entender. Ah, ela pode do conteúdo, às vezes. Entendo, sim. É, Entendo. isso. Eu vou. Eu entendi o que vocês querem dizer, tá? Em matemática tá tudo bem, então. Sim. Sim, matemática tranquilo. Agora também. Tá. Matemática e ciência, pra mim, são os dois mais tranquilos até agora. E mais organizados, na minha opinião. História também dá pra entender direito. Tá. E português? Português a gente já falou com ela, que era a questão que era que tinha muita tarefa. Só que a gente já falou com ela. Português você tem quer umas muito aulas que são meio injeção de linguiça, eu acho, na minha opinião também. Como? Tem umas aulas que são meio. Português tem umas aulas que são meio vazias. Tipo, aula de português. Vazia? O que seria vazia para eu entender? Tem umas aulas que, por exemplo, ela não fala muita coisa, tipo, do conteúdo, aula de português e principalmente de redação lá, sabe? Com a Liane. Tem umas aulas que ela não passa muita coisa, não fala muito conteúdo, só fica meio que falando umas coisas que não tem muito a ver. Vou dar o exemplo disso que o Giovanni tá falando, que foi uma aula que ela deu uma música. A música tem o quê? No máximo 5 minutos. E aí ela deixou tocando a música e tal, e aí ela perguntou, o que que vocês entenderam? Aí a gente vai falando, não, que ele falava isso e aquilo de um jeito errado e tal. Aí ela, isso, isso. E aí perguntava, e o que mais? Sendo que, tipo, meio que não passou o conteúdo, sabe? É, Praticamente isso. esse tipo de aula que eu digo. Isso foi em redação ou português? Redação. Ah, É tá. português também, né? E a aula da Liane, tanto de espanhol, tanto de português, ela é impossível de entender. Só Porque dá ela errado aquela aula. toda a hora. Toda hora. Como é que é? Não entendi, Luara. Desculpa, querida. A aula da Liane trava toda hora. Toda hora. Toda hora. Tipo, Trava? ela tá falando e do nada trava. Tipo, e daí fica um tempão. Daí ou ela passa um vídeo, daí não, tipo, não roda o vídeo, ou não sai. Parece que ela é meio atrapalhada às vezes, tipo, ela se atrapalha um pouco, assim, às vezes. Ou a internet mesmo. Ah, tá. Será que é o equipamento dela? O computador dela? Não sei, mas com ela é uma das aulas que seja mais trava. talvez seja mais uma falta de conhecimento ou de organização, quem sabe. Porque tem umas aulas assim que ela cai do nada, que ela volta, que ela trava, sei lá. Às vezes é a internet, né? O lugar onde ela tá. Ela mora ali no centro, a Liane. Ali E tem daí ela tá explicando, é difícil de entender, porque quando ela tá falando, de repente ela trava e não dá pra entender nada. Daí ela sai da reunião. Daí depois ela volta depois de um tempo. Mas também não é muita culpa dela. Pois é, acho que pode ser o equipamento dela, né? Como eu falei também, é muito difícil tanto pra gente, né, alguns não pegam online, pegam mais pessoalmente, como os professores, né? Eu acho que nunca passamos por isso
de ter aula online, fazer tarefa pelo telefone. É verdade, a gente nunca teve nada Então é disso, muito né? complicado tanto pra É, gente quanto pros professores. Sim. sim, tem o lado ruim, tem o lado bom, né? Eu já aprendi um monte de Uhum. coisa que eu não sabia, tá? Aprendi um monte de coisa. Eu vi que eu não sou muito ruim para aprender. Me ensina, eu aprendo. Mas eu não sabia um monte de coisa, né? Então, assim, foi bom nesse sentido, porque tu aprendeu um monte de coisa de tecnologia, né? Mas a gente se atrapalha. De vez em quando dá uns quiprocó, assim. Outro dia, por exemplo, eu preparei as provas de recuperação, todas. Imagina o que é isso, né? Prepara, passa uma tarde inteira preparando. Aí vai passar por formulário, né? E eu ainda tenho um problema que, por exemplo, as provas de vocês, quando é para fazer, por exemplo, um S2, para fazer o sobrescrito, não faz. E mesmo que eu tente copiar, ou que eu tente, capturar a imagem daquilo ali que eu escrevi, depois colar, é muito difícil, né? Eu sei que tem, no Word tem, mas quando eu vou passar do Word para o formulário, ele desconfigura tudo, entendeu? No Word eu faço há anos isso, né? Aliás, é um saco, né? Digitar qualquer coisa, prova, exercício de química, tu leva um tempão, porque é subscrito, e vai, e aquela confusão toda. Mas, enfim, até na prova de recuperação de vocês, o que tiver do lado esquerdo, né, é sobrescrito, vai estar normal, assim, né? E o que tiver do lado direito é subscrito, porque não tem como, né? Só teve uma imagem que eu consegui resgatar, que daí eu coloquei como imagem, mas tem outras que é no enunciado, não dá, enfim, né? E aí eu fiz todas as provas, e quando eu fui passar para o formulário, eu estava lá passando, eu queria incluir outra sessão, né? Aí eu fui lá incluir, aí não deu certo, eu excluí aquela sessão, só que eu não me dei conta que eu estava excluindo o resto da prova, certo? E eu fiz isso em todas as provas. Então eu perdi tudo, né? E aí eu tive que fazer tudo de novo. Então, ainda bem que estava no Word, foi só o trabalho de novo. Então, essas coisas acontecem, né? Ô, Vera, Essas burradas acontecem. Oi? é até uma pergunta que eu queria te fazer, que essa prova de recuperação tu mandou, mas tu mandou só pra quem pegou recuperação ou... Não, não mandei ainda. É que eu recebi. Como? Prova de recuperação, tu? Eu vou até ver. Eu acordei hoje com o e-mail lá. Prova de recuperação, ciência deu ué, peguei recuperação. Sim, pra mim Não, também. Ó, tá aqui, Postou ó, nova no, atividade. postou no Prova de, Playzone. prova de não, mas recuperação, ela não ciência, tá primeiro aberta. trimestre. Ela não tá Sim, aberta. se vocês clicarem pra abrir, não vai dar pra abrir, não tem como acessar a atividade. Ah, tá. Ela não tá aberta. Eu vou abrir só para os que pegarem recuperação. Ah, entendi. Ô, eu tomei um susto porque eu acordei e tava com e-mail de prova de recuperação. Aí eu disse, ué, eu fiquei em recuperação em ciências. Aí eu falei pro pai, peguei recuperação em ciências. Aí ele ficou bravo. Não, se tu tentar abrir, tu não consegue. Ela não tá Aham. aberta. Eu vou abrir só para quem pegou e no dia da prova de recuperação, que provavelmente vai ser num dia que a Cíntia vai marcar, e daí só todos os alunos de recuperação em ciências vão entrar naquela hora, né? E eu vou liberar daí as provas, aí cada um vai lá no Classroom e vai fazer sua prova. Entendeu? Entendi. Mas não foi isso, não. Gente, mais alguma coisa do pré-conselho que vocês gostariam de dizer, assim? Eu acho que de artes. Artes? Tá, pode falar. Eu acho que ela não entende muito bem. E daí, só na aula dela, tem um monte de pessoa que não consegue entrar. Que ela fala que não aparece que tá pedindo, mas todo mundo fala, tô pedindo, ela não me aceita. E é só em artes. Uhum. E ela fala pra falar com a coordenação. Daí já perdeu toda a aula. E também não tem, tipo, tá tendo a mesma quantidade de aula de inglês, aula de artes. E, tipo, a aula de artes não tem muito conteúdo, sabe? Tipo, às vezes ela fica falando toda semana quais os trabalhos que a gente tá devendo e sobre, tipo, pergunta sobre a quarentena e tal. Tipo, às vezes tem conteúdo, óbvio, mas a maioria das vezes não muito, sabe?
Tá, e tem bastante aula de artes? Uma vez por semana, que nem inglês. Ah, Em tá. inglês tem muito conteúdo, daí acaba correndo muito, sabe? É muitas provas, muitas páginas de tarefa. Então vocês acham que a aula de artes não precisaria ter toda semana? Acho que Sim, uma semana porque sim, acaba uma tendo. semana não, depende muito do conteúdo e se realmente tem conteúdo. É porque a aula de artes a professora passa todo o conteúdo que ela tinha que passar, ela passa em uma aula, né? Daí Até porque a arte tem mais uma aula, é daí meio ela que. acaba enchendo linguiça na outra aula, não faz nada. Então, eu estou entendendo o quê? Deixa eu ver. Que seria melhor se tivesse mais aula de inglês e menos de artes, é isso? Ou não? Eu Não, acho que melhor seria se não tivesse aula, mas Não, trollagem, cara. isso não, né? Artes é importante, né? É que, na Importante verdade, para artes a é vida, é prática, né? importante. Hã? Sim. Artes é muita prática. Então, tipo assim, ela tem que fazer esse papel de meio que acabar enrolando. Enrolando não, porque ela mostra lá, ela dá um tema de um tipo de pintura e tal, e ela fala sobre isso, ela mostra os quadros, a história e tal. Pra gente é meio coisa, né? Tipo, aí eu acho que por isso que ficam assim, tipo, Tá, ela enche muito, assim, pra passar mas aula. é muita Mas é aula. que artes é muito, tipo, dela pegar e mandar a gente fazer, sabe? Tipo, então não tem sei. muito que ela É que fazer online por isso. fica bem mais difícil, né? Para Uhum. artes, né? Sim. Eu acho E ela também, não assim. consegue apresentar também, daí tem que outra É. pessoa apresentar. Aham. Tá, e o que que vocês sugerem para artes, então? Eu acho que ela Qual tinha que ver que, tipo, se é uma semana que tem realmente conteúdo pra explicar, ela explicar. Porque às vezes, tipo, tinha um mês inteiro que a gente ficou falando sobre Picasso. Daí ela já tinha explicado ele. Daí era só pra, sabe, reproduzir ou, sei lá, fazer com a família. E não tinha o que falar na aula, porque ela já tinha explicado em uma aula. Uhum, Mas às vezes realmente precisa ter um encontro. Mas ela tem que ver também, sabe? uhum. Tá, eu vou ver o que que dá para pensar sobre isso, tá? Talvez encontros mais esporádicos, né? E daí dá aquilo e daí deixa um tempo para poder ver o que vocês fizeram, né? Eu vou tentar ver isso aí, tá? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Ou tá tranquilo? Até aqui tá bom. E os encontros com a coordenação estão bons? O único encontro que a gente teve foi bom. Ah, vocês tiveram um só? Eu pensei que tiveram Sim. mais. Mas foi legal, deu para conversar bem assim. É, foi É? bom. Deu. Uhum. Foi Tá sucinto. bom. Então tá bom. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Não? Podemos continuar então com a nossa aula? Sim. Tá, então vamos lá. A gente tinha aqui, ó, um exercício para corrigir, que era o exercício 5. Eu não estou achando aqui agora, não sei o que eu fiz com ele, joguei fora, eu acho. Ah, não, tá aqui, bem na minha careta. O exercício 5, deixa eu pegar aqui, catar aqui para ler para vocês. Tá aqui, ó. O exercício 5, gente, dizia assim, ó. Um átomo X apresenta 13 prótons, 14 nêutrons. A carga do íon estável formado a partir deste átomo será. Quando pede carga do íon, esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente tem que ver é o número atômico desse átomo X. Qual é o número atômico do átomo X? Gente, acorda, crianças. Qual é o número atômico do átomo X? 13. 13. Isso, 13. Ele não tem 13 prótons. Então, o número atômico dele é 13, né? Se eu fizer a configuração eletrônica, se eu fizer a distribuição eletrônica lá pelo Linus Pauling, quem quiser anotar, anota aí, ó. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1.
Pronto, fiz a distribuição eletrônica. Descobri qual é o número atômico, 13, porque tem 13 prótons. Fiz a distribuição eletrônica. Aí, fiz a distribuição eletrônica e descobri que ele tem, na última camada, né, na camada de valência dele, ele tem quantos elétrons? 3, né? Porque 3s2, 3p1. Ele tem 3 na última camada, certo? Qual é o subnível que está mais fora? 3p1, certo? Então, ele está aqui, ó, na camada, ele está na família 13, certo? É elemento representativo? Hein, gente? Família 13 é elemento representativo? É. Então, só por isso, né, Luísa, a gente já saberia que ele tem 3 elétrons no último nível, certo? Tá? Então, se ele tem 3 elétrons no último nível, qual é a tendência dele? Perder. Perder esses 3 elétrons. Então, qual seria a carga desse íon? Mais 3. Mais 3, isso mesmo. Certo? Entenderam? Vamos para número 6 agora. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos e dos halogênios. Alcalinos terrosos, qual é essa família? É a família 2. 2, isso mesmo. E dos halogênios, qual é a família? Ó, eu vou sugerir uma coisa para vocês, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar em cima das famílias, de algum jeito, escrevendo assim, lá na tabela periódica de vocês, para vocês consultarem sempre, tá? Vocês vão botar ali, ó, na primeira família, alcalinos. Na segunda família, alcalinos terrosos, tá? Depois vem a família 13, família do boro, tá? Depois vem a família 14, família do carbono. Depois vem a família 15, família do nitrogênio. Depois vem a família do 16, que é a família dos calcogênios. Depois vem a família 17, que é a família dos halogênios. E depois vem a família 18, que é dos gases nobres. Escrevam isso em cima da tabela periódica, porque às vezes vocês vêm aqui, ó, que nem essa tarefa aqui, não está dizendo que é a família 2 e nem a família 17, né? Está só dizendo alcalinos terrosos e halogênios. Então, vocês têm que saber esses elementos representativos, vocês têm que decorar. Família 1, alcalinos. 2, alcalinos terrosos. 13, boro. 14, carbono. 15, nitrogênio. 16 calcogênios, 17 halogênios e 18 gases nobres. Isso tem que estar meio que na decoreba, tá? E saber daí que é a 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Então, olha aqui, ó. Se é a família dos alcalinos terrosos, né? Qual é o íon que ele forma? Quantos elétrons tem no último nível esta família aqui? 2. 2, isso mesmo. Então, a tendência é perder esses 2, não é? Daí vai ficar mais 2 esse íon, né? E lá a família dos halogênios, que é a família 17, tem quantos no último nível? 7. 7, então precisa ganhar 1. Vai ficar menos 1. Menos 1. Isso. Então, como é que vai ser? Qual é a alternativa aqui? Vai passar dos alcalinos Não, mas como é que vai ficar a carga desses íons? Por terrosos exemplo, para os alcalinos depois vai vai precisar ficar... de outro. Ah, tá. Dos alcalinos vai ficar mais 2. Mais 2. E dos halogênios, Menos 1. menos 1. Então, qual é a letra aqui? Qual que era o átomo mesmo, prof? Não diz qual é o átomo, só está falando de 2 para os 1. alcalinos terrosos, que tipo de íon eles formam, qual é a carga do íon deles,
E os halogênios, qual é a carga do íon dos halogênios? A carga do íon dos alcalinos terrosos é mais 2, porque eles têm 2 no último nível e a tendência é perder esses 2. E dos halogênios é menos 1. Quem é que tá... Quem é que tá aí igual um velhinho? Eu tô ouvindo um... Quem é que tá assim falando desse jeito? Baixinho assim. Hein, gente? Ai, tá muito engraçado isso. Eu falo, aí o Vitor fala e alguém fala... Ai, vocês são muito engraçados. Eu quero saber, entenderam? Senão eu explico de novo. Eu só não entendi como é que fica Rafael essa. Correia, entendeu? Ô, prof, Oi. eu não entendi só como é que fica essa última parte. Tipo, é 2-1, aquela lá. Hã? É 2-1, Garoto. um que fica esse final. Ó, faz aí no teu caderno. Imagina que esse halogênio aí, tá? Esse halogênio não, esse alcalino terroso, tu bota aí que ele é um átomo A, só para, né? Átomo A, certo? E o halogênio é o átomo B, tá? Aí tu coloca lá em cima do A, ó, como é que vai ficar a carga dele? Mais 2, porque os halogênios a tendência é perder 2, né? Desculpa, os alcalinos terrosos. E os halogênios, a tendência é ganhar 1. Então, tu vai botar Menos lá 1. em cima do B, menos 1, tá? Aí tu faz a cruzadinha, aquela que eu ensinei dos índices, ó. Tu vai ficar com A2, B, desculpa, A1, B2, tá? Então, vai ser 1, a proporção vai ser 1 para 2. Vou ter sempre que ter um alcalino terroso para 2 halogênios. Porque como os alcalinos terrosos têm 2 elétrons para doar e os halogênios só precisam de 1, né? Então, para esse alcalino terroso aqui ficar estável, ele tem que doar um elétron para um halogênio e o outro elétron para outro halogênio, certo? Então, fica um alcalino terroso para 2 halogênios, entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Aqui, o povo todo aqui, ó, quero saber. Arthur, entendeu? Sim. Camilinha? Luara? Tiago? Eu Nicolas? entendi, prof. Entendeu? O Nicolas entendeu? Luísa? Duda? A Duda, cadê a Duda? Oi. Entendeu, Dudinha? Entendi sim, prof. Entendeu? Luara? Ah, Luara já falei. Luana? Sim, prof, eu entendi. Giovanni? Eu acho que compreendi. É? Sim, Pensa quem bem. sabe. Pensa bem e me pergunta. Lins? Eu vou dar uma estudada e na próxima aula eu te pergunto as dúvidas. Eu vou te pegar, guri. Agora que tu vai dar uma estudada... Ah, se eu Vou tô dar uma na estudada sala, eu já amanhã. dou uns tapas nessa gurizada. Henrique? Entendeu, Henrique? Tá muito quieto tu, hein? Tá. Então, gente, terminamos aqui, né? Quanto tempo a gente tem ainda de aula? 5 minutos. 7 minutos. Só? Pelo amor de Deus. Então, vamos tentar aqui, ó. Eu Vai, vou Corinthians. começar a apresentação. Aí vocês gritam para mim aí, tá? Deu tempo, prof. Apresentação
ligação covalente agora, tá? A gente estudou ligação iônica. Ligação iônica, nessa ligação, para formar compostos, tem que formar íons, certo? E agora nós vamos ver as ligações covalentes, certo? Ó, ligação covalente, o nome já está dizendo, né, gente? É a ligação que ocorre por compartilhamento de elétrons. Na outra ligação que a gente viu, né, um átomo doava e o outro recebia elétrons. Então, eu estava formando sempre um íon positivo, o cátion, e um íon negativo, o ânion, certo? Isso é uma ligação iônica. O nosso sal de cozinha, por exemplo, né, se forma por ligação iônica, tá? É iodeto de potássio, né? Como? É iodeto de potássio, né? O sal ou não. O nosso sal? Cloreto de Isso, sódio. cloreto de sódio. É. Então, ele acontece por ligação iônica, tá? Agora a gente vai ver ligação covalente. Covalente. Então, os átomos na ligação covalente, eles compartilham elétrons, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui um átomo, certo? E outro átomo. Quando eu aponto aqui, vocês conseguem ver eu apontando? Ou não? Sim, dá pra ver. Sim, dá pra ver a setinha do mouse. Ah, então tá ótimo. Então, aqui, ó, o átomo, aqui tá a última camada do átomo, tá? Porque é sempre na última camada que um átomo perde ou ganha elétron ou compartilha elétron, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem um elétron aqui desse átomo e um elétron deles. E eles estão compartilhando esses elétrons aqui, ó. Esses elétrons aqui estão servindo para os dois átomos. E esses aqui também, ó. Tá? Então, eu tenho aqui dois pares de elétrons, certo? Aí, olha aqui, ó, eu tenho aqui 4 elétrons no último nível. 4 elétrons. Então, esse átomo, se ele tem 4 elétrons no último nível, ele está na família 14, certo? Quantos prótons ele tem? Ele tem. Não está na família 14, não. Isso aqui é um átomo qualquer que eles inventaram aqui. 1, 2, 3. 3 é o lítio, não tem 4 no. Esse átomo aqui é um átomo que não existe, tá? Botaram aqui só para mostrar o compartilhamento de elétrons aqui, ó. Aqui, no caso, esses dois átomos, tá? Eles estão compartilhando um par de elétrons aqui e outro par de elétrons aqui, ó. Certo? Tá? E aí, esses elétrons, o elétron desse, a energia do elétron desse aqui serve para esse átomo e a energia desse elétron serve para esse átomo. E a mesma coisa aqui. Então, preste atenção numa coisa aqui que eu vou falar, ó. Esse átomo aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Pela regra do octeto, né, ele teria que ter quantos elétrons? 8, certo? Então, para ter 8, ó, ele aqui tem 1, 2, 3, 4, daí 5, 6 com esse aqui, certo? Essa ligação aqui não está completa ainda, né? Porque esse átomo precisaria ter 8 no último nível e esse aqui precisaria ter 8 no último nível. Então, essa ilustração aqui, ó, foi feita só para mostrar isso aqui, ó, os elétrons sendo compartilhado, a energia dos elétrons sendo compartilhada pelos dois átomos, certo? Agora aqui, vamos ver esse aqui, ó. Eu tenho um núcleo positivo, né? Tem o elétron, o átomo. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E está compartilhando aqui um par de elétrons, estão vendo? Tá?
Então, compartilhamento de elétrons é isso. Todo mundo entendeu? É como, gente, quando os átomos estão compartilhando elétron, é como duas pessoas usando uma única sombrinha num dia de chuva, tá? A sombrinha serve para os dois, certo? Aqui também, quando os átomos compartilham elétrons, esse elétron está servindo para os dois. Deu para entender isso? É diferente da ligação iônica, que um átomo perde elétron para o outro. Daí ele não tem mais aquele elétron, não tem nem mais aquela camada que ele tinha, aquele subnível que ele tinha, certo? Ele perdeu, né? E o outro ganhou, certo? Aqui não, aqui eles só compartilham, tá? Ó, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron no último nível, certo? Então, para formar, por exemplo, uma molécula de gás hidrogênio, tá? Os hidrogênios, eles têm que compartilhar aqui, ó, um par de elétrons, certo? Então, eles compartilham um par de elétrons e eles formam o H2. H2 por quê? Porque eu tenho dois átomos de hidrogênio, tá? Então, formou a molécula de gás hidrogênio. Ela se forma por ligação covalente, tá? Prof, Oi, deu tempo. deu? Deu. Então, marquem bem onde é que a gente ficou aqui, ó, para a próxima aula, que vai ser só na outra segunda, né? Porque quinta-feira a gente não tem aula, tá? Eu tô pensando em pedir uma aulinha extra de ciências semana que vem. O que vocês acham? Pode ser ou já tem muita coisa? Pode ser. Tá, vou tentar então, com a coordenação, tá? Marquem aqui vou marcar também, tá? Esse slide aqui, ó, tá? Pra gente. Pra gente continuar na próxima aula, tá? Então, gente, tchau para vocês.